nós vamos falar do Pampa. O que é o Pampa? O Pampa é o nosso último bioma, o último, mas não menos importante, que trataremos na nossa série de aulas sobre biomas brasileiros. O Pampa, ele é o único bioma brasileiro que está restrito a um único estado, Rio Grande do Sul. Mas ele se espalha para outros países, Argentina e Uruguai. Se você não ouviu falar em Pampa, você já ouviu falar em Campos Sulinos. Você tem basicamente um bioma inteiro que é formado por campos. Lindos e maravilhosos campos limpos. Mas que nem sempre foram assim. A gente vai falar disso daqui a pouco, sobre a evolução desse bioma. O Pampa tem 193 mil quilômetros quadrados aproximadamente, 194 na verdade, né, aproximadamente, falando aproximadamente, tem um número exato aqui. Corresponde a 69% do território do Rio Grande do Sul, não confundir com o Brasil. Quando a gente fala de Brasil, apenas 2,3% do território brasileiro e tem cerca de 6 milhões de habitantes. Como vocês podem ver, ele tem mais habitantes do que o Pantanal, mesmo tendo uma área bastante próxima, porque aí a gente falou do Pantanal, você não tem o favorecimento de ocupação urbana em áreas alagáveis. E é o bioma menos protegido com unidades de conservação. Qual o clima do Pampa? Subtropical úmido. É uma região que está sujeita a frios extremos e calores extremos. Vamos lembrar como é que funciona o clima da Terra, gente? Como é que funcionam as estações? Você tem o Sol aqui, a Terra está aqui, certo? Aqui é o Equador. A gente sempre fica com aquela ideia. Ah, o Sol está a 90 graus do Equador. Certo. Em alguns períodos do ano, não em todos. Por quê? É a linha zero de latitude do planeta, mas o planeta é inclinado. Então, conforme ele gira, ele vai expondo outras áreas que vão ficar mais próximas do Sol ou mais distantes. Então, em termos estáticos, quando você está no verão, o trópico, que passa ali próximo ao Rio Grande do Sul, vai ficar mais próximo ao Sol. Quando você tem o inverno, né, quando chega o inverno, ele vai ficar bem mais distante. Então, diferente do Equador, que você tem uma certa equalização ali, que está sempre quente, você está sempre com calor, quem já viveu perto do Equador sabe, eu já vivi no Maranhão, só existem duas temperaturas, quente e muito. Você no Rio Grande do Sul não, né, no Pampa não, você vai ter ali um calorzão no verão e um frio extremo no inverno. Em algumas regiões chega a nevar e é comum a ocorrência de geadas. Comum quanto? É comum o suficiente para a gente ver no Jornal Nacional quase todo ano. Então isso causa um impacto socioeconômico em termos de comprometimento das lavouras, mas a gente tem aí um ecossistema, um conjunto de ecossistemas que está adaptado e que consegue sobreviver a esses processos. As estações elas vão ser bem definidas, como eu falei, verões quentes, muito quentes, e invernos frios, muito frios. Antes que eu esqueça, pluviosidade entre 1.250 a 1.500 milímetros ali na geral. É uma pluviosidade bastante razoável, a gente está falando de um bioma que tem uma quantidade de umidade aí suficiente para dar uma boa sustentação à vegetação. A única região nossa que tem realmente problema com a água constante é o semiárido. E como é o solo do Pampa? O Pampa tem um solo arenoso, com uma textura não igual àquela areia de praia, é uma areia um pouco mais grossa, né, que é uma areia que favorece aí a ocupação por uma cobertura vegetal. É um solo relativamente bem drenado, ele não é um solo inundável como o solo das planícies pantaneiras, e é um solo que tem uma alta fertilidade. Mas é um solo que passa por um problema grave. É um solo arenoso, é um solo que tem sua fertilidade ali garantida. O que é que acontece quando você explora demais ou quando você corta a vegetação e chove? Ocorre o processo de lixiviação ou de esgotamento do solo, e isso vem levando a um processo chamado arenização. Não vamos confundir aqui com desertificação, gente. Desertificação é um ponto específico de prova que a gente vai discutir, é um tema específico que a gente vai discutir em breve. A arenização é um processo no qual a cobertura vegetal é perdida, você tem um esgotamento do solo, você tem uma perda de sua fertilidade, sua capacidade de suporte ali, e formam-se grandes bancos de areia. Você começa a ter a substituição de uma área que era um grande campo sulino por uma aparência de deserto. E essas áreas não são facilmente recuperáveis. Você tem uma certa dificuldade, tanto pela textura, como pela questão de recomposição, de reconstrução do solo depois que ele passa por esse processo de degradação. É um processo que ocorre naturalmente, ele até tem registros em alguns lugares que você encontra dele ocorrer naturalmente, mas ele ocorre principalmente devido ao desmatamento e à sobreexplotação, à superexploração do solo.
Aí você tem ali ou um pastoreio muito intensivo, ou uma agricultura ali muito intensiva, e aí você tem esse esgotamento e a formação desses grandes bancos de areia. Uma coisa interessante sobre o Pampa, e essa questão da arenização, é que o Pampa existe uma série de registros históricos de que ali já foi ocupado por floresta. Na verdade, o Pampa e a floresta, elas, fo vamos dizer assim, desempenhavam ciclos, né, a floresta se expandia sobre o Pampa, depois regredia, com as variações climáticas ao longo do tempo. É uma característica muito similar àquela dinâmica da Amazônia com a savana. Só que o que é que acontece, uso do fogo, pastoreio, manejo intencional, colonização do ser humano fez com que esse processo de ocupação do Pampa pela sua sucessão natural, que seria o retorno das florestas em determinado momento, não acontecesse. E aí Coutinho, novamente, é um dos nomes que trata a respeito de biomas, ele tem um livro bem bacana chamado Biomas do Brasil, né, mas que eu não sei se está consolidado o suficiente a nível de prova, né, para ser utilizado, porque leva um tempo até se apropriar desse tipo de conhecimento. Coutinho ele fala de um paleobioma, né, que assim, é um bioma que é praticamente uma fotografia de algo que não deveria mais existir. Ele foi mantido meio que artificialmente. Mas essa dinâmica aí também cobra seu preço, né? Não quer dizer que a arenização ocorra só por causa disso, mas o uso humano aí tem várias consequências. Tanto a arenização como a não transformação, vamos dizer, a não sucessão ecológica natural, né? Aquela sucessão acabou sendo interrompida. Não só aqui, nos países vizinhos também. E aí a gente falou dessa questão da arenização, é interessante a gente explicar aqui. Eu estou falando de solo, de parte orgânica do solo, de parte fértil do solo. Como é que funciona o solo? Você tem uma rocha matriz. Essa rocha sofre um processo de intemperismo. Ela vai sendo degradada em material menor e menor e menor até formar materiais de partículas mais finas. Vários processos colaboram para isso. O vento, a água, as próprias plantas, raízes de plantas ajudam também. Algumas plantas, elas são facilitadoras desse processo, mas no final o que você vai ter como resultado é isso aqui: uma camada superior orgânica, um solo aqui rico em minerais, e aí você vai descendo para solos menos ricos, cada vez mais pobres, mais difíceis de serem penetrados pelas raízes. Você vai tendo camadas de solo menos favoráveis à vida. A parte principal do solo, que torna ele o que ele, vamos dizer, o filezinho ali para ocupação, é essa porção superior aqui, a parte orgânica, onde você tem material mineral misturado com humus, e o humus, que é o humus? É aquela massa de material vegetal e animal ali em decomposição, com as minhocas ali dentro, e elas comem, elas excretam ali, aquele material ali vai ficando bem decompostozinho, bem fácil de ser absorvido pela raiz das plantas. Então, esse humus misturado com minerais, que está aqui nessas camadas superiores, isso aqui é o filé para você ter a colonização e o desenvolvimento e a sucessão ecológica por parte da fração vegetal do bioma. Sim, e aí quando você tem pastoreio demais, quando você tem lixiviação demais, essa aqui é a parte que a gente acaba perdendo do solo. Então isso compromete até a restauração, foi o que eu falei agora há pouco. Até a recuperação do solo, que passa pelo processo de arenização, que vem muito desse comprometimento dessa fração aqui do solo, se torna mais difícil. Em termos de hidrografia, a gente tem um bioma, a gente tem um estado, na verdade, né, muito rico em termos hidrográficos, o Rio Grande do Sul, né? Você tem uma malha hidrológica muito difusa, muito capilarizada, e você vai ter 3 bacias hidrográficas: Lago Guaíba, Costeira do Sul e Rio da Prata, sendo os principais rios aqui Uruguai, Santa Maria, o Rio da Prata, Jacuí, Ibicuí e Vacacaí. O Rio Grande do Sul é um estado rico, um estado que tem água, é um estado rico. Isso favorece muito o desenvolvimento, tanto da parte ambiental como da parte socioeconômica. Mas o comprometimento do bioma pode comprometer, inclusive, isso aqui. Muito da fatalidade que a gente viu ocorrer no Rio Grande do Sul, com as enchentes que aconteceram, vem da degradação de áreas de preservação permanente e outras áreas de vegetação nativa, que atuam, em parte, reduzindo a velocidade da água. Eles ajudam retendo água, eles ajudam aumentando a permeabilidade do solo e evitando que grandes volumes desçam de uma vez para as áreas mais baixas. Então, não é só em virtude do meio ambiente que se fala de preservar a margem dos rios, as áreas de APP e tal.
né, você tem a questão da manutenção, do abastecimento, a redução de processos erosivos. A gente vai falar exaustivamente disso aqui quando a gente for falar de APP. Em breve eu vou estar lançando uma aula para vocês sobre o tema. Mas a destruição do pampa pode comprometer aqui até mesmo a questão da malha e da qualidade hidrológica do estado. E agora vamos lá, para aspectos adaptativos. Você tem uma área de campo, o que é que você vai ter? Espécies adaptadas a ambientes abertos. Inclusive, você vai ter espécies de aves que são aves terrestres. Você vai ter a IMA acontecendo lá, né? Tipo, com área de ocorrência lá. Você tem uma área que não tem locais para empoleiramento, você acaba tendo a seleção natural, né? Ao invés de você ter uma ave que é uma boa voadora, você tem uma ave que é uma excepcional corredora. Você tem uma flora que é bem adaptada ao pastoreio e vem sendo historicamente utilizada pelo ser humano de tal forma, e o Pampa abriga 2.817 espécies de plantas nativas. Vamos esquecer a ideia de que espécie herbácea não tem diversidade, tá? Isso é algo muito enraizado nas pessoas. Inclusive, quase sempre quando eu falo no meu trabalho a respeito de vegetação nativa, as pessoas têm dificuldade de associar áreas de campos a áreas de vegetação nativa. Eles acham que vegetação nativa é floresta. Ah, precisa de uma autorização para suprimir uma vegetação. Ah, mas é só mato. Não, não é mato, é vegetação nativa. Só que é uma vegetação herbácea. E é uma vegetação bastante biodiversa. E quais são as principais ameaças a essa biodiversidade do Pampa, a esse bioma? Avanço da fronteira agrícola e avanço da silvicultura, mais especificamente do plantio de eucalipto. Você tem a supressão do Pampa, que vem ocorrendo de um tempo para cá, com o plantio de grãos e a silvicultura. Desculpa, gente, é que eu tô com inflamação de garganta. Tem. E como é que está o estado de conservação desse bioma? 2,95% do bioma é protegido por vocês. São 49 unidades, sendo 21 unidades de proteção integral e 28 de uso sustentável. Apesar de ela ter uma quantidade de unidades um pouco maior, você vê que ela tem muito pouca área efetivamente protegida. 2,95% de um dos menores biomas do país. E era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o Pampa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Gostaria muito de agradecer a todos vocês que assistiram até aqui. Desejo a todos vocês muito sucesso nos estudos de vocês, nas provas, concursos, na vida. E nos vemos em breve com mais conteúdo. Fiquem bem e até a próxima.